Janaíne, eu quero que tu me diga teu nome, onde é que tu nasceu, qual é a data do teu nascimento, quem são teus pais, onde é que tu cresceu. Bom, meu nome é Janaíne Vieira Benites, sou advogada, tenho 46 anos, sou do dia 23/7/1979, nascida em Passo Fundo, criada por aí também, porque como o pai era militar, a gente teve algumas cidades, mas a maioria do tempo a gente esteve em Passo Fundo. Meu pai brigadiano, né? Músico, minha mãe técnica em enfermagem, ele falecido e ela presente hoje. Aqui moro com ela e atuo na advocacia combativa contra crimes relativos à intolerância religiosa, racismo e as nossas diversidades da nossa sociedade. Muito bem. Mas me conta mais, então. Teu pai militar, brigadiano, tua mãe da enfermagem. Como é que se conheceram? Eles são daqui? O que tu sabe sobre isso? Meu pai é de Dom Pedrito. Dom Pedrito esteve e viveu a maior parte do tempo em Rio Grande. Lá ele foi marinheiro. Depois, como ele conheceu através da Marinha São Paulo, ele foi policial militar em São Paulo. Gostou de ser policial, mas não gostou de São Paulo. Retorna e entra para a Brigada Militar. Na Brigada Militar, ele desenvolve... Em São Paulo, ele vê um filme, há 70 anos atrás, mais ou menos. E ele vê um trompetista e falou, é isso que eu quero ser. Daí ele volta ao Rio Grande do Sul, dentro da Brigada Militar tem a oportunidade de aprender e se tornou, além de policial, musicista dentro da instituição, que tem as bandas, que eram muito recorrentes, hoje não tem tanto. E daí ele se tornou, no final da carreira dele, maestro da Brigada Militar. A minha mãe é natural de Vacaria, Maria Ruth Vieira Benites, veio para cá, conheceu, se formou em técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem naquela época, tem 3 filhas, uma delas em memória. Meu pai tem 6, uma delas em memória, né? E fizemos parte de uma família de pessoas pobres, quase todos formados em graduação superior, porque era tudo que meu pai queria, né? Que nós fôssemos pessoas de bem, né? Não no sentido que estão usando a expressão vagamente, mas pessoas que trabalhassem, estudassem, tivessem dignidade, momento, espaço de fala, conseguissem se comunicar, viver em sociedade. Essa foi a proposta dele e todos nós cumprimos o que ele nos propôs. Tu não disse o nome dele. João Benites. Sargento João Benites. E teus avós, tu sabe? Não, eu não sei muito bem. Eu sei que eles são de 33, Uruguai, tá? A mãe dele morreu muito cedo, o pai dele muito cedo, também de violência. Ela era alcoólatra. Sei do pai da minha mãe, né, que ela está aqui, que era gari, trabalhava em fazendas. Matava bicho, limpava bicho, capinava, extremamente humilde. Batalhador também, muito respeitado, muito querido também. Isso em Vacaria. Em Vacaria. Então, tu nasceu em Passo Fundo, né? Teus pais se conheceram aqui, constituíram família aqui. Onde é que vocês moravam? Vários lugares. Onde é que foi a tua infância? Onde é que tu estudou? Eu estudei em vários lugares. Vários lugares. Eu estudei em Carazinho, que eu acho que foi a primeira série que eu fiz, foi em Carazinho. Depois eu estudei no Otorido Xavier de Oliveira, eu estudei no Lucílio Fagroso de Albuquerque, Apolinário, como que é? Polivalente, né? Adelino Pereira Simões. Lá em Caxias, como nós fomos para lá, estudei no Henrique Emílio Meyer, no Apolinário dos Santos. Voltei para Passo Fundo, fui para o Polivalente novamente e concluí meu 2º grau na ENAV, fazendo magistério. Me formei em 1999 como professora de séries iniciais. Que legal, que legal. Uhum. E teus irmãos regulam de idade? Estudavam mais ou menos nas mesmas séries? Como é que era isso? Sim, ó. Então, no primeiro casamento do meu pai, eu tenho um irmão
porque ele acredito que ele está aposentado, né? A outra irmã é formada em História e está aposentada. O outro irmão é advogado, né? Então, nós, advogados, não se aposentamos, né? Nós vivemos para o trabalho. A minha irmã, isso bilateral, né? A Karine Vieira Benites, ela mora em Marau e é cozinheira. Ela é técnica em contabilidade, daí tem eu, que sou advogada, e a Alissa, que faleceu, era técnico em segurança do trabalho. Né? Eu fui casada por algum tempo, né? Por 8 anos, 9 anos. Me divorciei, acreditava que aquilo não era para mim. Até hoje estou divorciada, sozinha, solteira, livre, construindo as minhas ideias. Foi uma boa relação, foi uma excelente relação, foi uma experiência única. Cheguei a trabalhar na praia, né? Lá eu trabalhava numa questão numa imobiliária e fazia eventualmente algumas faxinas. Não deu certo, voltamos e agora, desde 2002, eu tenho as experiências de trabalhar em escritório de advocacia. E por vezes também eu trabalhei com as irmãs Ursolinas com educação infantil. Mas a minha segmento é na advocacia. Mesmo antes de estar formada, mesmo antes de ter a carteira da OAB, que vai fazer alguns anos, acredito que 10 anos, eu sempre atuei nessa área. Tá? Tu me disse que teu pai queria que os filhos estudassem, né, fossem pessoas. O que ele dizia a respeito disso? Qual era a orientação para esses filhos estudarem? Ele tinha uma expressão muito interessante. Essa expressão falava assim: preto pobre sim, burro não. É bem interessante. E tanto com meus irmãos, que o mais velho tem 70, a outra tem 60 e poucos, eles se recordam claramente do pai dizendo: se nós voltássemos da escola com uma borrachinha extra, nós tínhamos que devolver no outro dia. Ele tinha uma fixação por honestidade e por estudo. Tu acha que isso vem da onde? Agora que tu já é uma mulher madura, assim, pensando naquilo que teu pai dizia, tu acha que essa orientação, esse ensino dele se dá a qual experiência? A experiência da negritude e da pobreza. Ele foi muito pobre. E como ele teve a oportunidade de entrar em concursos públicos e em ambientes, instituições, ele conseguiu entender o valor que é o estudo, o trabalho, uma remuneração digna, poder circular de cabeça erguida. Né? Eu acho que é isso. A formação dele veio dessa dor e da negritude, porque ele era negro retinto. E ele lutava numa época muito mais difícil que a nossa. Ele se estabeleceu instituições militares numa época que não havia toda essa questão dos direitos, inclusive dos direitos humanos, né? Então, se ele está por volta... Hoje ele teria 93 anos, isso que eu estou falando são coisas que ele entrou na instituição pública 70 anos atrás. Preto, pobre, com todas as questões sociais, né? Ditadura, inclusive. Ele viveu isso. Então, acho que as experiências particulares, pessoais e de negritude dele é o que nos fortaleceu. E agora, bom, mas cuidado, tem uma testemunha na sala. Né? Esse orientação, esse incentivo dele para vocês estudarem. A Janaíne, criança, como é que ela era nos estudos? Eu era arteira, capetinha, desobediente, revoltada, socialista desde criança. Não era um destaque, me destacava porque eu afrontava o sistema. Foi difícil, eu sofri racismo. Ele não me atingiu porque eu não permitia. Mas não são todos que estão preparados, porque eu tive uma mãe e um pai com uma estrutura para me dizer isso.
né? O racismo é presente diariamente. E eu me recordo muito bem da minha infância, da minha escola, da adolescência, de não ter relação, beijar, ninguém chegava, né? Porque a gente era preta, a resistência a amar mulheres negras, e aí vai, né? Eu sempre sofri muito, mas eu sempre sofri com muita garra. Eu gostava daquilo, não da dor, mas de vencer essas situações. Vocês passaram um período em Caxias do Sul, né? Sim. Sendo daqui, tu me diz agora que sofreu diariamente, digamos assim, essas questões. Todos os dias. Em Caxias, isso foi amplificado, porque vocês não eram de lá? É muito interessante. Caxias é uma cidade interessante de ser analisada. Aquela pessoa branca, ela pode até ser racista. Mas se tu for útil para ela, ele se esquece disso. Ele te puxa, ele te dá oportunidade, ele te ouve. Há um interesse que vai além, é um interesse mercantil, financeiro. Tá? E é uma cidade grande. Ele não pode estar escolhendo as pessoas pela sua raça, cor, tal e coisa. Evidentemente que existe racismo. Mas também existem mais negros naquela região, pelo menos como eu vivi lá, porque nós vivemos uma favela chamada 1º de Maio, perto do Burgo, também muito conhecida essa favela. Então, a comunidade negra era bem maior que Passo Fundo. Aqui nós temos uma comunidade negra que eu não sei aonde está. Mas nós existimos. E tu me disse que se formou em magistério, né? Fez o teu ensino, terminou o ensino médio lá na ENAV. De onde veio? Isso foi uma orientação de já pensar numa profissão no ensino médio? Sim. Ou um desejo de ser professora? Não. O pai dizia que nós tínhamos que ter um curso técnico, né? Sempre o pai, né? Que nós tínhamos que ter um curso técnico, uma profissão. Então, já para tu sair do 2º grau com essa formação, seria o magistério. Eu tinha muito prazer no magistério. Eu fui professora por alguns tempos. Eu tive muito prazer mesmo. Agora, o contexto social mudou demais. Eu não sei se eu estaria adaptada a essas realidades de telefone, a manifestação do aluno, manifestação dos pais, da sociedade, a cobrança, sem investimento, sem apoio. Então, eu decidi fazer o direito, né? E a gente, pior ainda, porque não tinha dinheiro, né? Mas eu demorei anos para me formar. Não foi os 5 anos normal. Eu demorei muitos anos para me formar. Às vezes eu fazia 2 matérias e tinha que parar no outro semestre para pagar essas 2 matérias, né? Então, é uma batalha, é uma resistência. Só que eu não gostaria que todos precisassem resistir tanto, sobreviver tanto. Nós estamos numa era que nós deveríamos viver, né? É verdade. Mas eu quero explorar um pouco mais essa tua formação em Direito, né? Como é que foi para ti entrar no curso, né? Como é que foi cursar dessa forma, tendo que, às vezes, dividir a sala com pessoas que têm realidades completamente diferentes, né? Como é que foi a transformação nessa Janaína advogada, batalhadora durante esse processo? O que tu fazia? Como é que foi? O fortalecimento vem da minha família, né? Da minha mãe e do meu pai. Eles nos fortaleceram, não sei como, dentro das limitações intelectuais deles, não sei como que eles fortaleceram nós. Não tenha medo de ir, não tenha medo de fazer, você é igual, você é potente, você é forte. Vai lá. Vai lá. Eu tive, num primeiro momento, numa determinada faculdade em Passo Fundo, que eu não fiquei lá, depois eu me transferi para Actius, hoje, IMED, na época, em que as coleguinhas tinham calça de jeans, que era um valor que eu nem sabia. Eu não tinha aquilo lá. Eu não tinha o valor o mês inteiro, quanto mais para comprar uma calça jeans.
E eu estudei com pessoas de renome de Passo Fundo, muito, muito fortes. Eu nunca tive carro, que é uma das coisas interessantes. Eu me formei sem ter carro e hoje ainda estou sem carro. Todos já tinham 18 anos, porque só no entrar na faculdade eles já ganhavam um carro. E eu ganhava a carteirinha de estudante para comprar as passagens e resistia. Essa diferença nunca me atingiu. Ela sempre existiu, porque eles acham e acreditam nessa fantasia de superioridade. Eles acreditam no modo de te tratar, de te falar, de se portar, mas eu não acredito nisso. Eu estou preparada, sem oportunidades, né? De maneira injusta, né? Mas estou preparada. Quando que tu te formou? Quando que tu conseguiu concluir e depois fazer a prova da OAB? Como é que foi isso? Dezembro de 2012. A prova da OAB eu tive dificuldade. Uma questão muito mais emocional do que intelectual, porque daí eu comecei a fazer terapia para querer me entender. Por que eu não passo dessa prova? E daí eu descobri que é a questão emocional, a pressão muito grande, né? Até porque a sociedade antes, os advogados eram o topo da montanha, né? E indiretamente, inconscientemente, eu acho que o povo se autossabota, né? E será que eu estou preparada para ser advogada? Essa profissão maravilhosa? Será que uma preta pobre tem condições de estar de igual para igual? E daí o teu subconsciente acaba gerando um estresse total. O dia que eu determinei que eu estava tão preparada quanto todos, eu passei, mas eu tive que fazer algumas vezes sim. A gente falou de profissão, falamos de sofrimento, que é inerente à vida do ser humano. Mas e a Janaíne se diverte? A Janaíne se divertiu? A Janaíne, quando era adolescente, o que fazia para se divertir? E a Janaíne adulta? Não. Nós fomos sempre muito pobres. Nós brincávamos de pedrinha, matinho, com pauzinho. Na adolescência, a gente não viveu aquela vida de adolescente, né? Eu jogava vôlei, que eu acho que era o meu entretenimento. Dava umas corridas também, corria. E depois de adulta, casei, aquela rotina doméstica. E quando saio de casa com 28 anos, daí eu me separo, eu vou concluir a faculdade, tá? Vou concluir. Eu comecei lá, bem novinha, e daí eu vou concluir a faculdade. E daí eu curti um pouquinho na faculdade, dei alguns beijinhos, mas nada. A vida social da minha classe e na minha realidade, ela é uma utopia. A Constituição, a gente não consegue ter o bem-estar social. Nós cumprimos obrigações financeiras, nós cuidamos da saúde, que é o cara, e nós seguimos a caminhada. Depois que eu descobri que eu queria lutar pelas minorias, isso nos fortalece intelectualmente, mas ela te tira força e disposição, porque ela te faz questionar, né, a possibilidade de mudança. Então, vida social não tem, eu não sei se eu te respondi. E aí a gente volta para essa questão que é fundamental, talvez, da tua identidade hoje, né? Que é essa tua luta a partir da tua profissão pelas minorias, pela questão de intolerância religiosa, né? E isso surgiu durante a caminhada do direito, a partir da tua vivência, ou foi mais pro final, assim? E como é que foi esse processo? Porque você poderia ter seguido outros caminhos no direito, né? Caminhos que eventualmente fossem te render financeiramente muito mais. Isso. Como é que foi essa escolha? Foi um projeto social que eu trabalhei no Território da Paz, no bairro José Alexandre Zac, em 2009. E eu observei aquela sociedade de maneira muito crítica. Muito crítica no sentido de entender o contexto social, entender por que eles se portavam
daquele jeito? Por que a polícia se portava daquele jeito, né? E daí, em seguida, eu comecei a fazer meu TCC, que foi a partir do filme Parada 174, que eu acho que todos sabem qual que é, onde o Sandro e o Alessandro se confundem, esse rapaz é em situação periclitante de usuário de droga, fala da antiga FEBEM, e eles sequestram ônibus em crise, onde que ele é morto pela polícia. Tá? Esse filme, ele foi base do meu estudo para entender os aspectos psicossociais do criminoso. E daí sim, começamos a falar de saúde, de psicologia, de questões sociais, econômicas, para me entender esse contexto. Né? Ali eu vi que a gente precisava que essas minorias no sentido que são maiorias, tinham que ter uma assistência diferenciada. Nós temos que ter políticas públicas, questões com a saúde do povo preto que devem ser tomadas, serem prioridades, né? Numa sociedade que nós estamos 57%, né, de pretos e pardos. E daí me encantei. O TCC ele me encantou, porque foi uma pesquisa de psicanálise, psicologia, sociologia, questão jurídica, é muito amplo. Entender o ser humano precisa de muito material e de muita ciência, de várias ciências. A minha pós em Direito Constitucional, daí eu fiz com base no livro Elite da Tropa, que gerou o Tropa de Elite. Aonde eu queria entender por que essa energia excessiva da polícia como instituição para essas minorias. Entender efetivamente que nós ainda temos uma polícia imperialista para proteger uma maioria privilegiada. E daí vai, né? Daí a gente começa a falar sobre a Lei 7.716, onde que ela fala com relação ao combate ao racismo, né, que está também lá no artigo a misoginia, a homofobia, a gordofobia, a transfobia. Então, e sigo a caminhada desse material social humano, que não me rende dinheiro, porque a área social é uma área mais sensível, né, onde a gente precisa de investimento de políticas públicas e de órgãos federais, estaduais e municipais, e que a gente percebe que não tem tanto interesse assim. Né? Então, para cumprir as minhas obrigações, eu atuo na área civil, tributária. Tu complementa. Complemento. Para poder atuar lá na tua luta. Delegacia, a gente faz várias coisas aí. Trabalhista não é a minha área de inclinação de estudo, mas a gente se ajusta, né? Estuda e se ajusta para atender bem o cliente. Como é que tu tem visto? Tu tem uma formação, digamos assim, na área desses crimes que estão relacionados à injúria, ao racismo e tudo mais. Como é que tu vê essas questões a partir do teu olhar de advogada na atualidade? Assim? Nós estamos avançando, nós estamos estagnados, como é que a justiça tem lidado com essas questões? Uhum. Nós estamos avançando em número de registros, tá? Mas as sentenças ainda não estão ajustadas à questão racial, de igualdade racial, tá? Ainda há uma dificuldade nas sentenças e nas condenações. A primeira coisa que eu observo é que a ida das vítimas à delegacia, se essa delegacia e esses agentes estão preparados com o letramento racial, primeira coisa. Depois, as pessoas não possuem condições de pagar a atuação do advogado, né, para acompanhar uma persecução penal e uma questão civil indenizatória. Eu acho que as respostas ainda não vieram, tá? Mas o trabalho deve ser feito, o enfrentamento deve ser feito.
essa ideia que não dá em nada fazer o registro, ela deve ser descartada. Tá? Então, daqui a pouco, criar situações, criar grupos que possam fazer esse auxílio de maneira pro bono. Tá? Algumas pessoas têm condições ainda de lutar por seus direitos pagando, né, a atuação do profissional. Outras, infelizmente, não. Que é o caso das terreiras, né, de Umbanda, onde que muitas vezes é feito numa pecinha, né, numa garagem, num quarto. Então, não há uma estrutura sequer física, quanto mais financeira, para fazer esse combate. Então, falta, eu acho que políticas públicas e organizações para que possam seguir no combate desses crimes gravíssimos, né? Malcolm X, não é um Malcolm X, Barack Obama disse que lutando, em 200 anos nós possamos falar em igualdade racial. Tá? Alguns juristas negros brasileiros acreditam que 100. O que ocorre, o que eu quero dizer é que esse primeiro passo parece que está muito travado ainda. Então, 100 anos daqui, quando? A partir de quando? Né? Nós precisamos se reestruturar como sociedade no combate a todo tipo de desigualdade e de agressão e de política de ódio, né? Percebo como uma política de ódio, né? Para a sociedade. Para a gente ir para o final, assim, tu pensas que a gente... Como é que eu vou dizer isso, assim? O nosso legado será positivo? Ou tu acha... Tu já me disse dos 100, dos 200 anos, né? Mas será que nós vamos legar para a próxima geração uma sociedade mais justa e igualitária com base nisso que nós estamos fazendo? Não estou falando da igualdade total agora, né? Estou falando de uma sociedade mais diversa, né? Nós estamos... comentávamos antes sobre a questão da participação da população negra, da inserção em determinados concursos e tudo mais. Será que nós teremos uma sociedade mais não igualitária no total, mas mais justa, talvez? Tudo depende de políticas públicas, tudo depende da condução dos governos, né, das instituições, tudo depende de nós também, sociedade, para criar, né, situações onde nós possamos acomodar as necessidades dos desiguais, letramentos racial e ambiental, que são duas coisas extremamente importantes. Essa sociedade ela tem que estar adepta a recepcionar isso, a mudança, estar disposto à mudança, estar disposto ao crescimento. E eu acredito que essa semente ela deve ser plantada nas crianças, tá? Porque aqueles lá que já têm uma ideia convicta, é difícil tu mudar, né? Então, por isso que é a área que eu atuo, é combatente. Eu não trabalho com pessoas, eu não faço tanto esse letramento racial, eu faço combate, né? Mas nós não gostaríamos que não fosse assim. Então, para que a sociedade construísse situações de acolhimento para essas crianças, com estrutura, dentro das escolas, com aula, com letramento mesmo, com esclarecimento, com projetos antirracistas, com entender o outro. Acho que nós deveríamos fazer muito como o Japão, dedicar os primeiros tempos da educação às questões de comportamento e de questões emocionais. Eu acho que é a saída. A saída é essa. Apostar no comportamento, nas questões pessoais, de como essa pessoa deve se portar com educação, com respeito, para depois nós dar alguma coisa científica, técnica, de formação. Muito bem. E onde é que a Janaíne quer estar daqui a 10 anos? Não saberia te dizer. Não sou muito projetista assim, mas atuando. Atuando com certeza. Isso aí.
Vamos fechar. Antes, quer dizer mais alguma coisa? Tu quer deixar registrado mais alguma coisa? Não, querido, já falei demais, já tô sem até voz. Meu Deus, me trouxeram uma água pra entrevistada. Posso fazer uma pergunta? Qual é a lembrança mais longínqua que tu tem de si mesmo? Não sei te dizer. Visualmente, tu não tem uma memória, lembra de algo quando era criança? Lembro, na Coab, nós moramos na Coab, eu deveria ter uns 4, 5 anos, e tinha terra. Eu me lembro daquela terra como eu vejo assim, e uma vez me estressei com a minha mãe, com 4 anos, e peguei uma maçã e uma calcinha e caí no mundo. Claro que fui 2 quadras. Nem sei se foi 2 quadras, mas eu cheguei a ir da esquina. Eu me lembro disso aí. Eu me lembro do carro do pai, que era um carro enorme, um Opala. Eu me lembro de algumas coisas assim de infância. Lembro. 4, 5 anos, me lembro. Me lembro de crianças cheirando cola, porque a minha idade era da época do loló e da cola, né? E eu tentando, com 7 ou 8 anos, tentando negociar com eles para deixarem as drogas. Tinha essa questão social desde sempre, né? Isso aí.